aí pessoal, grande mestre Evandro Barbosa aqui, e nesse vídeo de hoje eu vou continuar aqui com essa que é uma nova série do canal, que é a série Como Pensa um Grande Mestre de Xadrez. Recentemente eu fiz um vídeo com esse título aqui para o canal, explicando durante uma partida minha tudo que eu pensei, né, todas as minhas decisões táticas, estratégicas, tudo que passou pela minha cabeça, eu mostrei para vocês nesse vídeo e muitos inscritos aqui do canal curtiram a ideia, pediram para que eu fizesse uma série, uma continuação, analisando mais partidas minhas e mostrando tudo que passa pela minha cabeça para escolher os meus lances, para que vocês entendam esse pensamento, essa tomada de decisão e também consigam aprender mais sobre xadrez, consigam também evoluir no jogo. Então hoje eu vou analisar aqui com vocês mais uma partida minha. É uma partida que eu joguei em 2019 no Continental, em que eu estava enfrentando um mestre internacional do Chile chamado Pablo Cardenas. Eu estava de brancas nessa partida e é uma partida onde eu vou explicar para vocês principalmente sobre o cálculo de variantes. Inclusive nessa semana eu fiz uma live na quarta-feira explicando para vocês como funciona o cálculo de variantes numa partida de xadrez e hoje vocês vão aprender ainda mais sobre cálculo com essa análise da partida. Bom, então bora começar aqui. O foco principal então vai ser nesse momento crítico, mas também eu vou passar sobre tudo que eu pensei antes da partida, todas as decisões aqui para vocês entenderem exatamente como ocorreu tudo durante essa partida, né? Bom, então vamos lá, né? Eu tava de brancas e eu comecei com o lance um E4, né? Então, na preparação para essa partida, aconteceu algo interessante que foi assim. Na partida anterior, nesse mesmo torneio, eu tinha enfrentado um mestre FIDE e aí, quando eu joguei essa partida com esse mestre FIDE, eu joguei uma abertura italiana e assim, esse meu adversário, quando acabou a partida, eu nunca tinha jogado a italiana, né, ou então tinha jogado pouquíssimas vezes e ele me falou assim, cara, eu tava esperando que você jogasse italiana, né? Eu pensei, pô, mas como assim, né? Como que ele preparou, sendo que eu nunca tinha jogado a italiana, né? É que ele falou que tinha visto as minhas partidas no chess.com e tinha preparado em cima das partidas do chess.com. E aí, quando acabou essa partida, eu fiquei pensando, cara, ele foi esperto, né? E eu não usava esse recurso. E aí eu pensei, cara, eu vou começar a fazer isso também. E aí, para preparar contra esse meu adversário, esse mestre internacional chileno, eu fui lá no chess.com e busquei as partidas dele também. E aí foi muito importante isso, porque eu consegui ver as variantes que ele estava jogando ali, consegui ter mais material para preparar para essa partida. E acabou encaixando muito bem a questão da preparação de aberturas. Eu vou mostrar para vocês até que momento eu estava preparado, tá? Bom, então eu joguei E4, ele respondeu com E5, eu fiz cavalo F3, cavalo C6 e agora bispo B5. Bom, uma Ruy Lopes, né? Então, geralmente, eu vario entre a abertura italiana e a Ruy Lopes. Essas são as minhas aberturas principais contra o lance E5. Ele jogou aqui A6, eu faço bispo A4, eu prefiro manter a tensão, né? Existe a variante das trocas, depois de A6, bispo C6, D por C6, mas eu gosto mais do lance bispo A4, né? Mantendo assim o bispo, né? Eu sou daqueles jogadores que tenta manter o par de bispos o máximo possível durante a partida. Então ele fez cavalo F6 e agora eu joguei roque. Eu também gosto das variantes com D3, né, aquele centro com D3 e C3, mas aqui eu queria entrar na variante principal mesmo. Eu joguei com roque, ele fez B5, bispo B3 e agora bispo C5. Essa aqui é uma variante bem interessante para enfrentar a Ruy Lopes. Ela é conhecida como variante Archangelsk da Ruy Lopes. O Caruana, principalmente, jogou essa variante durante um bom tempo, né? Um dos especialistas, assim, uma variante bem agressiva, que as pretas desenvolvem o bispo para uma casa mais ativa aqui em C5. E aí eu faço C3, né? Bispo E7 seria outra opção das pretas, né? Uma opção mais sólida. Eu faço C3 com a ideia de D4, um lance bem típico da Ruy Lopes para ficar com o centro de peões. Então ele fez D6 e agora eu faço D4. Bom,
Então, seguiu o bispo B6. Se ele, por exemplo, toma em D4, eu faço C por D4 e eu estou com um centro de peões muito forte e esse centro ele já está avançando. Então, por isso que ele faz bispo B6. Porque se eu tomar agora em E5, ele pode tomar de peão em E5 e mantém um equilíbrio no centro. Bom, então eu fiz aqui A4, também um lance bem característico dessa posição, né? Pressionando aqui eu ameaço A toma B6, A toma B5. Então ele faz torre B8 e agora eu jogo A5. Bom, então essa é uma variante que eu tinha preparado, então aqui a gente ainda está na preparação de aberturas, tá? Eu vou mostrar exatamente para vocês até que momento eu estava preparado, que essa foi uma partida que eu preparei bastante, consegui aprofundar bem nesse momento pré-partida, né? Porque eu sabia mais ou menos o que o meu adversário ia jogar. E qual que é a ideia desse lance, esse A5, né? Ataquei o bispo em B6. Se ele jogar aqui bispo toma 5, eu faço D5 ganhando uma peça. Então ele não pode tomar em A5. Se ele jogar cavalo toma 5, aí eu tinha uma ideia bem forte aqui, que é a ideia de torre por A5. Sacrificando a qualidade, D por E5. E agora se ele toma de peão em E5, eu tenho dama por D8, rei por D8 e cavalo por E5. Ameaçando cavalo C6 cheque e cavalo F7, né, ameaçando esses dois duplos, então aqui eu vou conseguir recuperar a qualidade, ficando assim com uma vantagem bem grande, né? Eu vou conseguir ganhar um peão no final das contas. E se ele jogar, por exemplo, um cavalo G4, bispo G5, atacando a dama, F6, E por F6, G por F6, e aqui depois de bispo H4 é uma posição onde, apesar de eu ter sacrificado uma qualidade, eu tenho uma vantagem muito grande por causa do rei dele no centro, né? Então ele não consegue encontrar um lugar seguro para colocar esse rei. Mas aqui então ele jogou bispo A7, né? Que era o lance que eu estava esperando mesmo. E daí eu faço H3. Bom, a minha ideia é poder desenvolver o bispo para a casa E3 sem me preocupar com o cavalo G4 atacando meu bispo e podendo pegar o par de bispos. Então esse é um lance bem útil aqui por esse motivo. Eu quero desenvolver minhas peças com bispo E3, cavalo de BD2. E se ele tomar o peão de E4, ele está levando aqui um bispo D5, que ataca o cavalo de C6 e ataca também o cavalo de E4. Então ele jogou roque. Eu segui com o bispo E3 para desenvolver. Se ele toma em E4, novamente está levando um bispo D5, atacando os dois cavalos. Uma opção seria ele jogar E toma D4, né? Só que aí CD4 e agora cavalo por E4, até dá para tomar esse peão agora. Só que depois de dama C2, eu estou ameaçando os dois cavalos novamente, C6 e E4. Dama E8. E agora essa posição aqui é bem interessante porque se eu jogar bispo D5, eu ataco os dois cavalos, mas ele ainda tem um recurso nessa posição, que é jogar cavalo B4. E depois de dama por E4, bispo toma E4, ele tem um F5. E agora o meu bispo ele ficou sem casa. Simplesmente eu não tenho nenhuma casa para colocar o bispo. O cavalo ele controla todas as casas e ele recupera a peça, ficando bem nessa posição. Tudo isso aqui eu já conhecia, tá? Eu estou explicando para você aqui lance a lance para que você entenda essa abertura, entenda todas as minhas decisões aqui, porque que eu escolhi tais lances na abertura, mas isso aqui eu já conhecia. E no caso de jogar essa variante, a minha ideia seria cavalo C3, sacrificando um peão mesmo. E aqui tem uma partida bem interessante que foi jogada por um grande mestre da Grécia chamado Halkias, né? É uma partida... Essa partida, salvo engano, agora eu não lembro de brancas quem é que tá. Se era Sutovski versus Halkias, eu acho que era essa a partida. Que é uma partida que eu tenho como referência nessa posição, que o branco joga cavalo C3, realmente sacrificando o peão. Né? E agora o branco ele tem compensação. Depois de cavalo C3, dama C3, por exemplo, é bem difícil do preto desenvolver as peças. O peão de C7 ele é um problema. Eu tenho a ideia de torre de AC1, por exemplo. Então, é perigoso ele aceitar esse sacrifício. Por isso que aqui ele jogou torre A8. Torre A8, qual que é a ideia? Se ele jogar bispo B7, eu tenho D5 atacando o cavalo.
E se ele toma em E3 agora, eu posso tomar em C6, atacando os dois bispos ao mesmo tempo. Então, por isso que ele jogou torre A8 primeiro. Ele quer desenvolver o bispo para B7, mas aí ele volta a torre para A8 para defender o bispo em A7. Então aqui eu faço cavalo de BD2, agora defendendo o peão de E4. Ele seguiu com H6, que ele quer desenvolver a torre para E8 sem ter que se preocupar com o cavalo G5 atacando F7. E agora eu faço o lance torre E1. Seguiu torre E8. E aqui, pessoal, até esse momento eu tinha tudo preparado, né? A gente está no lance 14 aqui. Então tem várias partidas nessa posição. Sempre que eu vou preparar uma abertura, eu vou estudar uma abertura, então sempre estudo partidas que já foram jogadas naquela posição para entender as ideias, os temas típicos daquele meio jogo. Então aqui ainda estava tudo em casa, né? Eu tinha já tinha estudado essa posição. Eu fiz cavalo F1 e agora, novamente, se ele toma em E4, tem o tema do bispo D5 atacando os dois cavalos. E aí ele jogou tomando em D4, C por D4, e aqui a gente chega no momento mais crítico da partida, né? O primeiro momento crítico, na verdade, em que ele faz um lance que foge da minha preparação, tá? Porque eu estava esperando o quê? Eu tinha analisado dois lances nessa posição, o lance cavalo por E4 e o lance torre toma E4. Por exemplo, se torre por E4, a ideia era jogar com cavalo G3, torre E8 e dama D2. E aí eu começo a ter vários temas de sacrificar o bispo em H6. Né? Por exemplo, se bispo B7, bispo por H6, GH6, dama H6, e tá vindo agora um cavalo F5, cavalo G5, e o ataque das brancas é decisivo aqui. Eu achava muito perigosa essa variante, mas era uma opção. E cavalo por E4 também era uma outra ideia. Né? Depois de bispo D5, bispo B7, e agora novamente o tema de bispo por H6, que depois de G por H6 tem torre por E4. Né? E aí teve uma partida que foi jogada pelo Ray Robson de brancas contra o Ganguly. Né? Era a minha partida de referência, a principal partida que eu tinha analisado para jogar na minha preparação, e é uma variante que é bem interessante para as brancas. Né? Só que aí o meu adversário ele faz um lance cavalo B4. Bom, então aqui é o primeiro momento que eu tô fora da minha preparação de aberturas. Essa foi uma partida assim onde a gente foi até o lance 15, né, uma posição que eu tinha preparado. E assim, eu sei que esse lance dele, esse lance cavalo B4, ele não é o lance mais forte da posição, senão eu teria analisado. Mas agora eu tenho que resolver esse problema aqui no tabuleiro. Né? Eu tenho que entender por que esse lance, o cavalo B4, ele pode não ser bom, né? Como que eu consigo criar problemas para ele? E aí foi um primeiro momento que eu parei, eu pensei por volta de uns 20 minutos nessa posição para tomar uma decisão, né? Porque eu tenho que jogar preciso, né? Agora, né? Não vou, na hora que sair da teoria, já vou fazer uma besteira e dar uma pendurada ou largar toda a minha vantagem, né? Pode acontecer isso, né? Mas é aquele momento que eu falei, não, tem que caprichar agora, né? E aí eu joguei aqui um lance que é bem natural, que é dama D2. Eu pensei em outros lances também, eu cheguei a pensar em E5, que é um mais direto, já atacando o cavalo. Mas depois de cavalo de FD5, eu acho que o preto não tem muitos problemas aqui. Pensei em cavalo G3 também. Mas eu senti que o dama D2 era o mais direto, né? Já atacando o cavalo de B4 e tendo temas de sacrificar lá em H6. Né? O sacrifício típico quando esse peão está em H6. E se ele toma em E4 agora, eu estou tomando em B4. E, por exemplo, C5, eu analisei essa variante, porque vai que a dama fica sem casas ali, e eu ainda tenho um dama 3. Né? Tem um dama 3 e a minha dama tá segura, eu estou com peça a mais aqui. Bom, só que aí C5 é o lance crítico, né? Porque ele não vai voltar o cavalo para C6, né? Ele tem que fazer C5, é o lance que eu estava esperando mesmo. E agora eu faço cavalo G3. Bom, essa posição aqui... depois de cavalo G3, eu estava esperando o quê? Eu estava esperando que ele fosse jogar um lance como cavalo C6. Porque se ele faz outros lances, como por exemplo um cavalo por E4, eu posso jogar cavalo por E4, torre por E4, e agora eu tomo em C5. E aí ele não pode tomar de peão em C5, porque está caindo a dama em D8. E essa posição eu tenho vantagem. Então foi isso que eu calculei.
né, que depois de cavalo G3 o peão de E4, nesse momento ele é intocável, ele não pode tomar em E4. Então eu fiquei pensando o seguinte, bom, o cavalo em B4 é sempre um tema, né, porque ele não pode tomar em D4 que está caindo em B4, né, eu teria, por exemplo, bispo H6 aqui de novo. Então eu pensei, ele pode voltar esse cavalo para C6, esse era o lance que eu esperava, pressionando aqui o centro, e a minha ideia era jogar tomando em C5 e agora E5. Né? Que agora, por exemplo, depois de dama D2, bispo D2, ele vai ter que levar o cavalo para D7, e aí eu já tenho algumas ideias como bispo D5 ou E6 direto. Acredito que bispo D5 é ainda mais forte, que bispo B7 eu tenho E6 agora, e aí ele já não pode tomar, que eu estou tomando de bispo em E6. Aqui ele tem muitos problemas para resolver. E se ele tiver que voltar com o cavalo para H7, então eu estou muito bem nessa posição, né? Aqui eu tenho que estar bem com esse cavalo em H7. Só que aí aqui o meu adversário ele faz bispo B7. E assim, quando eu fiz o dama D2, eu tinha considerado que esse lance não era bom, porque ele para de controlar a casa F5, e assim eu teria as ideias de bispo por H6, sacrificar o bispo em H6 e já entrar com o cavalo em F5. Só que assim, eu tinha analisado isso de uma maneira bem superficial, né? Quando ele joga o bispo B7, aí agora é a hora da verdade, né? Porque ele ameaçou o peão de E4. E assim, se eu não faço o bispo por H6, sacrificando a peça agora, ele vai conseguir uma boa posição, porque ele ameaçou já tomar em E4, tá com todas as peças desenvolvidas, né? Então eu não tenho tempo de fazer um lance de desenvolvimento, um lance normal, né? Se eu tomar em C5 ele já toma ficando bem, porque aí já vai avançando a maioria. É uma posição que assim, basicamente eu tenho que fazer o bispo por H6 funcionar de alguma maneira, né? Então, num primeiro momento, foi mais na avaliação, eu não tinha visto assim tão concretamente a posição, eu tinha visto uma variante ou outra só, que eu vou te mostrar aqui que eu tinha visto, né? Eu achei que depois de bispo por H6, eu jogaria depois de bispo B7, eu jogaria bispo por H6, e se tomar em H6, dama por H6, ameaçando cavalo F5 e cavalo G5. E se ele tomar agora em E4, cavalo por E4, eu posso jogar com torre por E4 e cavalo H5. E daí eu ameacei dama G7 mate. E ameacei também um cavalo F6 cheque. Se dama F8 defendendo o mate, leva outro mate, o cavalo F6. E aí não tem o que fazer, né? Então por isso que lá atrás eu achei que bispo B7 não funcionava. Só que assim, quando chegou a posição no tabuleiro, aí eu falei, não, tem que aprofundar aqui, né? Porque de repente ele tem algum outro recurso, ele não é forçado tomar o bispo em H6. E aí, isso é algo que você pode aprender dessa partida aqui, pode aprender no cálculo de variantes também, que quando você vai calcular, né, quando chega na posição, é importante você revisar para ver se aquele cálculo seu está correto, e você tem que esperar sempre o melhor lance do seu adversário, né? Você tem que esperar que ele... Você não pode esperar variantes colaborativas, aquelas variantes em que vai dar tudo certo para você. Você tem que buscar assim, a melhor opção como se você estivesse do outro lado. E aí o lance que eu comecei a analisar foi um lance cavalo por E4. Ele não precisa tomar o bispo, né? E aí, nessa posição aqui que eu comecei a aprofundar para ver o que eu faria depois de bispo por H6 e cavalo por E4. E aí eu pensei por volta de uns 30 minutos nessa posição, talvez até um pouco mais, para calcular todas as variantes. E agora eu vou te mostrar tudo que eu calculei durante a partida, né? Beleza, ele faz aqui cavalo por E4. Primeiramente, eu calculei tomar em E4. E aí, quando ele jogar bispo por E4, eu pensei em bispo por F7 cheque. Então, assim, você vai considerar sempre no cálculo de variantes os lances mais ativos, os lances mais forçados. Então, assim, os lances que são cheque são os primeiros lances que você vai considerar na hora de calcular. Aí eu pensei bispo por F7, cavalo G5 cheque, rei G6... cavalo por E4 e agora G por H6. Então essa foi a primeira posição que veio na minha cabeça, onde o branco sacrificou uma peça. E assim, a posição parece muito interessante de jogar de brancas mesmo, mas para falar a verdade, na hora eu não tinha certeza do que estava acontecendo, assim. Eu achava que a posição era boa, mas eu não sabia se assim, meu ataque ia ser um ataque decisivo ou se ele ia conseguir organizar. Eu sentia que era muito boa.
né? Vendo agora com as análises, é possível ver que assim, o branco está numa posição ganha já, um ataque é decisivo. Depois de torre A3, por exemplo, já está passando mais peças aqui para o ataque e é muito difícil de defender, né? O rei está muito exposto, por exemplo, C4, torre G3, rei H7, cavalo G5, HG5, torre por E8, dama E8 e agora dama por G5. E simplesmente o preto não consegue defender as ameaças de mate da posição. Só que na hora não era tão claro assim para mim, essa posição. E aí eu comecei a calcular outra possibilidade, né? Porque quando ele faz cavalo por E4, além de cavalo por E4, eu posso considerar torre toma E4, sacrificando a qualidade, né? Que também é uma variante muito forçada. E aqui eu deixo a possibilidade do meu cavalo entrar para o ataque, vindo para F5, ou então vindo para H5. Essa variante aqui, ela acaba sendo ainda mais forte, o torre por E4, ainda mais forçada do que a outra. Por isso que, então, eu comecei calculando o cavalo por E4, não era tão claro para mim, eu fui para o torre por E4, e aí eu percebi que torre por E4 realmente era o lance mais forte. Então, por isso que eu nem voltei na outra variante. E agora eu vou te mostrar o que acontece depois desse sacrifício aqui. Primeiramente, se jogar aqui com torre por E4, a minha ideia era sacrificar mais uma peça, jogando bispo toma G7. Rei toma G7, porque eu estou ameaçando agora jogar dama H6 e dama H8 mate. Então ele tem que tomar. E aí vem cavalo F5 cheque. Bom, e aí eu tenho que ver sempre as saídas do rei aqui. Primeiro, se ele levar o rei para G6, eu tenho dama H6 cheque, rei F5, dama H5 cheque, rei F4 e agora G3 mate. Se ele levar o rei para G8, eu tenho dama H6, ameacei mate com dama G7 já. E se ele jogar, por exemplo, outro lance, rei F8, eu tenho dama H6 novamente. E aqui também ele vai ter muitos problemas, né? Porque eu já ameacei, depois de rei E8, cavalo por D6. E aí já estou, no mínimo, recuperando material e continuo com um forte ataque aqui na posição. Bom, então, depois de torre por E4, ele tem que tomar nessa posição de bispo. Só que aí depois de bispo toma E4, eu faço novamente o sacrifício, bispo toma G7, ameaçando levar a dama para H6. Dama H6 e dama H8. E aí ele vem com rei por G7. Então assim, eu consegui aprofundar bastante nessa posição porque era tudo forçado. Você percebe que os lances são forçados, né? Então, sacrifício, troca de peça, sacrifício de novo, aí ele é forçado a tomar. Então assim, essas variantes de cálculo longo, dá para você ir aprofundando quando é tudo forçado. Por isso que eu recomendo que você dê sempre prioridade a esses lances mais forçados da posição. E aí eu faço cavalo H5 cheque. E aí eu tinha que calcular todas as saídas do rei, porque tem que ser muito preciso aqui, porque se de repente ele tem um recurso, uma maneira de escapar, eu sacrifiquei muito material. Bom, na partida ele jogou rei F8, mas eu tive que calcular os outros lances. Por exemplo, rei G8 leva dama H6, ameacei 2 mates aqui, ameacei dama G7, ameacei cavalo F6. Se ele jogar aqui rei H8 leva o mesmo dama H6. Se ele jogar, por exemplo, com rei H7, ele está levando cavalo de G5, rei G8 e agora cavalo por F7. E eu vou ter aqui um descoberto, né? Já ameacei a dama com cavalo F7. Aqui eu já parei por aqui, porque são muitas ameaças para ele resolver. Ainda tem a ameaça de dama H6 chegando. E cavalo H5... Então o lance mais crítico era ou ele ir com o rei para F8 ou ele ir com o rei para G6. E aí eu lembro que aqui que por um momento eu travei, assim, tava difícil de encontrar qual seria o próximo lance. Eu comecei pensando num dama F4, mas depois eu usei aquilo, né? Vamos começar sempre pelos cheques. E aí eu vi o lance bispo por F7. Porque aí depois de rei por F7 tem dama F4 cheque. E aí, se jogar o rei para G6 de novo, tem dama G4, rei H6, dama G7, rei H5 e G4 mate. E se ele leva o rei para E7, então tem dama por E4.
E essa variante aqui que eu acho que foi a variante mais longa, né? Foi uma variante chave assim do cálculo, porque eu tive que ver isso lá atrás, quando eu joguei bispo tomar H6. E eu lembro que assim, quando eu vi que dava tudo certo, eu fiquei bem empolgado com essa variante mesmo, porque essa é a que me preocupava mais, com o rei escapando ali. Só que depois de rei D7, eu tenho dama B7 cheque, dama C7 forçado. Aí eu faço cavalo F6 cheque. Ele tem que jogar rei D8, senão cai a dama. E agora cai a torrinha A8 com cheque. Se ele voltar o rei para E7, tá caindo a torrinha E8. Então ele tem que jogar dama B8. Eu posso trocar as damas, eu tomo a qualidade. Bom, e aqui surge uma posição onde eu tenho muito material a mais, né? Eu tenho qualidade e 2 peões a mais. Então foi essa variante que eu vi, foi uma das principais variantes assim para eu poder fazer todos esses sacrifícios, né? Então, essa era a principal, né? E aí na partida depois de cavalo H5, ele faz rei F8. Tem que ser. E então dama H6 cheque e rei E7. Bom, então aqui dá para perceber assim que o branco tem um ataque muito forte, só que eu tô com uma torre a menos. Então tenho que continuar fazendo lances forçados, lances que criem ameaças, né? Porque se eu tenho que de repente desacelerar por qualquer motivo, ele vai ter um tempo para se organizar. E aqui foi um lance chave também, que a outra variante me ajudou a ver a ideia, que é a ideia de sacrificar o bispo em F7. Porque pode transpor até, levar para posições muito parecidas. Bom, e aqui se joga rei por F7, então eu tenho dama G7 cheque, rei E6, cavalo F4 cheque, rei F5, dama G6 cheque, rei por F4 e agora dama G4 conseguindo dar mate. Então tinha muitas variantes bonitas assim que no final das contas terminava numa rede de mate aqui. E essa era uma delas, né? Esse rei no centro acaba tomando mate. Então ele teve que ir com o rei para D7. E agora eu jogo o bispo toma E8. E aqui eu percebi que depois de bispo toma E8, se ele tomasse de dama, tinha cavalo F6 cheque duplo. E se ele tomasse de rei, eu teria cavalo F6, rei E7. Bom, aqui tem mate com dama G7, mas eu lembro que eu vi cavalo por E4 e eu já estava muito satisfeito com a minha posição, né, que já tem os peões a mais. E assim, aqui eu estava muito longe no cálculo já. Eu não aprofundei em nenhum mate, nem nada, porque você tem que ser mais prático também durante a partida, né? Mas aqui dama G7 acaba levando mate. Rei E6, cavalo G5, rei F5, G4, rei F4, cavalo H5 e aqui tá dando mate, né? Então, até aqui que eu calculei na posição. Então, assim, para quem tá se perguntando aí, o que eu vi quando eu sacrifiquei o bispo lá em H6 foi isso daqui, né? Eu vi até aqui todas essas variantes para poder fazer aquele bispo H6 sabendo o que está acontecendo na posição. Então, quando eu fiz bispo para H6, assim, eu tinha certeza que eu estava ganho nessa posição já. Porque eu vi todos os lances forçados aqui dele, né? Todas as opções do meu adversário. E realmente, depois que entra em tudo isso, né, bispo por E8, ele não tem o que fazer. Ele jogou rei C7, então eu faço aqui dama G7 cheque, rei B8, e agora a torre E1. Porque, assim, não queria desacelerar de maneira alguma, né? Eu podia até tirar o bispo, mas o torre E1 é o mais preciso, que eu ataco o bispo dele. E aí, agora, se ele joga, por exemplo, um bispo por F3, eu posso, nesse momento... Bom, eu posso até tomar em F3, né? Posso até tomar em F3 aqui, que já tá ganho nessa posição, né? Eu posso tomar em F3 e depois tirar o bispo para jogar um torre E8, por exemplo. Ele não consegue fazer nada. E aí, se ele joga, por exemplo, tomando em E8, né? Esse seria o lance crítico. Eu tenho cavalo F6. E aí, se dama G6, eu faço dama F8. Rei B7, dama E7. Rei B8 e torre por E4, ganhando, né? Que aí tô com muito material a mais, tem ataque, tá vindo torre G4, torre G8. Então ele jogou D5 e agora eu faço bispo G6, ameaçando jogar bispo por E4. E se ele tomar em G6, eu tenho dama por G6, já ameaçando torre E8. E aqui ele tá perdido nessa posição, né? Além de eu ter material a mais aqui, o ataque é muito forte, né? Que a minha torre
já está entrando em jogo e realmente ele não tem mais o que fazer, né? Então aqui depois do lance bispo G6, o meu adversário aqui, o Cardenaz, ele abandonou a partida. Então assim, essa é uma partida que eu fiquei bem satisfeito, né? Eu tenho que admitir para você que eu fiquei bem satisfeito nessa partida, porque foram combinações muito bonitas. Assim, talvez seja uma das melhores partidas, assim, pelo menos esteticamente, é uma das melhores partidas que eu já joguei essa. E assim, o cálculo foi o principal, né? O cálculo foi o principal nessa partida, porque até esse momento do cavalo B4, como eu disse para vocês, eu estava na minha preparação da abertura, né? E aí, depois eu consegui jogar muito preciso, né, e calcular com precisão o lance bispo por H6, todas essas complicações que surgiram. E foi um cálculo longo, né? Foi um cálculo bem longo esse. Como eu mostrei aqui em todas as variantes, eu tive que ver tudo isso para saber que o bispo por H6 realmente funciona. Então, assim, quando você vai fazer um sacrifício, prestar muita atenção nos lances do adversário, buscar os melhores lances do adversário. Não é fácil calcular variantes longas, né? Mas eu quero que você tire de aprendizado dessa partida, principalmente essas dicas que eu te dei aqui de como organizar o seu cálculo. Então, dá prioridade para os lances forçados, os cheques, os lances que ameaçam peças também, e também sempre buscar o melhor lance do seu adversário durante a partida, beleza? Bom, então, nesse segundo episódio aí dessa nova série, Como Pensa um Grande Mestre de Xadrez, né, eu quis analisar com você essa partida, em que nós focamos especialmente na parte do cálculo de variantes. Espero que você tenha aprendido mais com essa análise, entendido mais como que funciona o pensamento de um grande mestre durante a partida e possa utilizar muitas das dicas do que eu te expliquei aqui nas suas partidas também, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo, deixa nos comentários aí também o que você achou, que a gente pode continuar com essa série. De repente eu posso trazer mais uma partida para analisar aqui com vocês. Então vamos encerrando por aqui e até o próximo.